Oi, Rede Alunos, tudo bem? Eu sou a Chay, prof de português e redação aqui do Redação Online. Toda semana com um vídeo novo para vocês e agora com um especial CNU, Banca Sesgran Rio. Ó, foco no bloco 8, tá? Foco no bloco 8 porque traz um texto dissertativo argumentativo super parecido com o Enem, mas eu preciso que você entenda o que a Banca Sesgran Rio quer de você enquanto estrutura. Tá? É baseado no edital? É baseado no edital e eu quero ficar aqui hoje para te explicar o que você precisa fazer para apresentar uma excelente redação, a estrutura da Banca Sesgran Rio. Lembrando que a gente tem um curso de redação específico para o CNU, aulas completas, exclusivas para você aprender a escrever o texto dissertativo argumentativo, entender a banca, possibilidades de temas, muitas correções, tudo que você precisa, porque dá tempo ainda. Essa aula é nova, a gente mudou aí a questão, a gente não, né? A banca alterou a data da prova, então você tem muito tempo para se preparar. Acesse aqui embaixo o nosso curso, fica comigo nessa aula que eu tenho certeza que você vai fazer a melhor redação da Banca Sesgran Rio. Vou fazer o que a gente já está acostumado, vou ficar aqui em cima da tela e a gente já falou para vocês um pouquinho sobre o edital, sobre os itens aí que são avaliados, estrutura, tema, equação ao gênero, coesão, coerência, seleção dos argumentos, língua portuguesa, tudo isso, né? E hoje a gente quer falar um pouquinho sobre estrutura. Né? Qual é a estrutura que a Sesgran Rio pede pra gente, né? A gente está conversando aqui um pouquinho sobre o bloco 8, tá? É interessante relembrar que o bloco 8 vai cobrar o texto dissertativo argumentativo, tá? Vou abreviar aqui para vocês. Dissertativo argumentativo. O que é um texto dissertativo argumentativo e quais implicações que a gente tem enquanto banca, né? Ó, Sesgran Rio, letra de médico aqui. Quanto banca Sesgran Rio. Quais são essas características? O que a gente espera dessa produção de texto, dessa produção também de conteúdo, né? Primeiro a gente espera uma questão estrutural, que é escrever em terceira pessoa, tá? Isso é base do texto. A gente espera posição, tá? Então, posicionamento é muito importante, tem que ter, né? Seleção de argumentos, tá? Muitas vezes as pessoas têm medo de se posicionar ou de argumentar. É necessário. Ai, mas a minha opinião é diferente da opinião do corretor. Isso não convém numa correção de redação, tá? O importante é que você tome um posicionamento, que não fira os direitos humanos, né? Que não infrinja as regras da lei, tá? Que seja consciente, mas que esteja bem visível dentro do que é permitido ali de leitura, que eu entenda sobre o que você está escrevendo, que tenha tudo isso, né, regido pela questão do tema que foi entregue. Preparei aqui para vocês, vejam bem, uma estrutura bem básica, porque hoje a gente não tem a ideia se vão ser 10 linhas, 20 linhas, 30 linhas, 40 linhas, 50 linhas de texto. Qual é o nosso lance, olhando o histórico da Banca Sesgran Rio? Vejam bem, lance porque o edital, ele não trouxe pra gente quantas linhas vai ter esse texto. Então, a nossa intenção, a nossa ideia, o nosso chute é que sejam de 20, né, a 30 linhas. Quando a gente fala de 20 a 30 linhas e a gente trabalha aí nesse histórico, tá? É o histórico da Sesgran Rio, é possível entender que você consegue dedicar a média de 7 linhas para cada um dos parágrafos, pensando que você tem um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão, ok? Dentro de cada parágrafo, na estrutura, eu quero que você perceba se você tem aplicado isso lá na sua redação. Você começa com um repertório. O que seria um repertório? É um contexto. Contexto, tá? Da sua redação, do tema, né? Se você tem um tema, você tem que ter um contexto desse tema. Nossa, tô falando de cidadania, do não acesso à cidadania, do não acesso à documentação, da falta de um meio ambiente, da falta de reciclagem, de problemas tecnológicos. Não sei qual é o tema, mas você tem que ter um
repertório, porque esse repertório contextualiza, tá? Então é um dado, é uma informação, é um conceito, é um momento histórico, é uma reportagem que você usa para contextualizar, tá? Tem essa necessidade de fazer a contextualização. Depois, óbvio, que para mantermos uma coesão eficiente, a gente entra com conectivo, que é aquilo que eu ligo entre o repertório, né, e a minha tese, tá? Existe uma tese, que é o tema, né, que é o regimento ali de tudo isso que a gente vai conversar na redação, que é o posicionamento. Mas existe sempre essa questão do conectivo, porque ele conecta aí uma frase a outra, uma oração a outra, tá? E isso nos dá muita pontuação, excelente pontuação, no item específico do edital, que se não me engano é o item C, que é exclusivamente a coesão. A gente tem um item do edital que vai analisar o quanto de coesão, progressão de texto a gente tem. Então, por isso que na estrutura, volta na nossa redação e vê se você colocou o repertório, depois um conectivo, depois uma tese, depois outro conectivo, depois uma problemática. O que seria a problemática? Sempre enxerga a problemática como as causas. É possível de enxergar a problemática como as causas do problema, ou também pode ser como as consequências de um problema. Vamos pegar a violência contra a mulher, que é um tema bem hoje latente, mas um pouco mais simples já de ser escrito. Quais são as causas da permanência da violência contra a mulher no Brasil? Negligência do Estado, porque já existe lei, mas a violência continua existindo, então o Estado ser negligente é uma causa do problema. Uma causa de permanência, por exemplo, tá? E a permanência do patriarcado, digamos, ou o receio de denunciar, outras maneiras de serem causas do problema, bem como fatores, agentes de permanência do problema. Isso é o exercício de selecionar os argumentos, que está lá no item D, se eu não me engano, do próprio edital. Selecione os argumentos, tá? Então, tem que acontecer, a gente tem que fazer isso. Depois a gente pula para a segunda etapa da estrutura, que chama-se desenvolvimento. A gente vai ter 2 parágrafos de desenvolvimento, glória a Deus, vai ser de 20 a 30 linhas. Então, a gente vai ter 2 parágrafos de desenvolvimento. Esses 2 parágrafos iniciam-se sempre por conectivo, tópico frasal, que nada mais, nada menos que um desses argumentos lançados aqui. Retoma a tese para mostrar que tem conexão, mais repertório para fazer a prova, que é a comprovação do argumento. É uma progressão, uma cadeia de ideias. Uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, tá? Assim como a conclusão, também começa com conectivo. Coesão faz toda a linha que rege aqui, ó, gruda uma coisa a outra na sua redação. Retoma a tese e traz uma perspectiva do tema. Chay, perspectiva ou solução, né? Perspectiva ou solução, tanto faz. Por que tanto faz? Porque o importante é que você mostre que aquele problema precisa acabar. Melhorias, não é tão detalhada quanto o Enem, a gente, como, quando, por quê, pra quê, mas traz uma perspectiva aí do tema, né? Isso aqui é a estrutura. Você vai repetir, claro, as 2 partes de desenvolvimento, né? Eu preciso que você também olhe para suas produções, se você não fez nenhuma ainda, dá uma olhadinha na sua produção. Se você não mandou nenhuma pra gente corrigir ainda, mas você olha e fala assim, Chay, eu não tenho esses itens todos na minha introdução, ou eu não tenho todos esses itens lá no meu desenvolvimento. Então eu vou atrás de conquistá-los. Isso é bem importante para você, tá? E é isso que eu quero que você coloque quando a gente fala de estrutura da banca CES Gran Rio. Essa é a estrutura. Bonitinho, fiz aqui para vocês assim um resuminho, tá? Dessa estrutura, porque vai dar certo, ela é muito eficiente. Combinado? Eu te encontro nas produções de redação, eu te encontro nas nossas próximas aulas todas aqui do curso pra vocês. Ó, um beijo!